Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal de FerDev. Demorei, mas voltei. Galera, muita correria, beleza? Bom, esse vídeo é mais um vídeo de continuação da playlist Design Patterns e dessa vez nós vamos falar sobre o Design Pattern chamado Strategy. Beleza? Ok? Antes disso, não esqueçam de deixar o like no vídeo, seguir o canal para dar aquela força, comentar aí. E aí, Strategy, conhecem, já usaram muito? Onde que vocês usaram? Digam aí como é que vocês fazem, o que vocês fazem, o que acharam do padrão, beleza? Legal, vamos para tela. Bom, galera, eu pessoalmente, costumo chamar o Strategy de uma herança por composição, porque ele dá um poder tão grande, onde vocês vão ver, a gente vai começar a implementar um código, a gente vai fazer um código aqui, e vocês vão entender o porquê ele é considerado uma herança por composição, ok? Qual o problema aqui? Imagina que a gente tem uma implementação que a gente tem que fazer, que é uma biblioteca que vai gerar um log, ok? Então o objetivo dessa biblioteca é registrar logs. Perfeito? Só que a gente já identificou que a gente tem dois tipos de logs que a gente pode trabalhar. Um log sendo em console e um log sendo, por exemplo, em arquivo. Tá? Dois modelos de log bem simples, um armazenando em arquivo, o outro displayando no console. Beleza? Imagine que eu tenho uma classe única e essa classe recebe aqui uma string que vai me dizer se ele quer logar em console ou se quer logar em arquivo. Até aí parece ser tudo bem, só que nós estamos ferindo dois princípios do Solid. Um deles é o Single Responsibility, porque a partir do momento que a gente pensa numa classe de log e esse log precisa ser escrito em algum lugar, a ação de escrever o log já é uma coisa que invade, a ação de escrita invade o conceito de gerar log. Se a gente parar para pensar, a nossa classe log não tem por que ela ter dentro dela como escrever o log. Aí a gente começa a pensar, será que vale a pena a gente ter uma classe de log que dentro dela tem conhecimento de várias coisas? Por exemplo, logar em banco de dados, logar em arquivo, logar em linha de comando. E se amanhã eu quero logar isso num tópico do Kafka? Se eu quero logar isso numa fila, né, num subscriber, tá, num pub/sub de um serviço da nuvem? Então, qual que é o problema? O problema é que criar uma classe de log grande, gigante, que faz tudo, é quebrar o Single Responsibility. Outro ponto é, toda vez que você pensa em criar um novo log, você vai ter que recorrer à classe MyLogger e escrever dentro dela tudo que tem que ser feito. Então, a gente fere também um outro princípio que é o Open Closed. Então, qual que é a grande ideia? É você ter uma classe, você utilizar essa classe e cada nova implementação que você tenha, você precisa trocar comportamento. Aí vem outro conceito do Strategy, troca de comportamento. O Strategy é um padrão que vem ali do comportamental, né, do grupo comportamental dos Design Patterns, e ele tem o conceito disso, de você conseguir trocar comportamento dos componentes usando uma classe base, e essa classe base vai saber que comportamento deve tomar dependendo ali da injeção que é feita nela. A gente vai ver tudo isso aqui, beleza? Vamos ver o problema, vamos ver essa classe. Só que antes vamos pensar numa solução. Uma solução interessante, já entrando no conceito de Single Responsibility Open Closed, seria fazer um conceito do último, do D do Solid lá, que é o Dependency Inversion. Então, se a gente fosse inverter a dependência, então a gente, na verdade, não depende mais de uma string, e sim a gente espera receber via injeção de dependência o tipo de escrita, o tipo de lógica de escrita que a gente quer fazer que o logger faça, tá? A gente cai nessa ideia aqui, ó, numa solução é essa aqui. O que está acontecendo aqui? A gente tem a classe MyLogger e agora ela não recebe mais ela não tem dentro dela mais a lógica de como armazena em arquivo ou de como apresenta o log em um console. Ele tem aqui, na verdade, via composição,
a gente injeta via injeção de dependência uma das duas classes que implementam uma interface chamada LogWriter, ok? Então aí a gente começa a ter responsabilidade única, ou seja, a responsabilidade de invocar que tipo de log vai ser feito fica na classe MyLogger, a responsabilidade de como você vai logar esse log fica nas file writers. Você vai logar como arquivo, você vai logar como console, amanhã eu vou logar como database, eu crio uma nova classe aqui no miolo, né? E aí eu implemento também a LogWriter. E no final a gente tem o registro dos logs que são independentes aonde eu quero logar. Vai depender das classes aqui do meio, beleza? Onde que o strategy entra aqui? O strategy começa a entrar quando eu começo a ter duas classes ali que fazem a implementação de uma interface. E eu costumo ver que no meio ali da composição eu preciso ter alguma coisa que eu possa espalhar para as outras classes, e aí vem o conceito de como se fosse a herança com um polimorfismo ali, ou querendo mudar comportamento ou querendo replicar os comportamentos. É aí onde a gente consegue ter o último modelo aqui, ou seja, o nosso strategy entra intermediário, ou seja, quem vai receber a writer vai ser a strategy. Observem que ela faz, por uma convenção, a implementação da interface LogWriter, e aí quem vai ser passado para dentro da Logger é a Writer Strategy, ou na verdade a nossa Log Strategy, eu vou chamar diferente aqui, que é o nosso objeto intermediário. E aqui eu posso pôr lógica que tem em comum entre as duas classes. A ideia é as lógicas de FileWriter estar em FileWriter, a lógica de ConsoleWriter está em ConsoleWriter. O que eu tenho de comum entre os dois, eu coloco na minha strategy e eu passo a minha strategy para o logger, que vai saber a partir do que está dentro da strategy, você vai gravar em arquivo ou você vai gravar em console, beleza? Vamos olhar a problemática. Eu tenho aqui um código que eu fiz, ele está com um teste. Vamos olhar o teste aqui para a gente entender como que está aqui a nossa classe. Olhando aqui, pessoal, essa classe, ela basicamente, eu faço a instância da classe, passo como string, e isso aqui é ruim, né? Passo como string a forma que eu quero logar, e ele faz o log pra gente, tá? Vamos só entender esse teste rapidinho. Basicamente, eu já criei aqui, ó, a construção dos objetos MyLogger como console ou como arquivo individual. Cada teste vai estar testando a funcionalidade real mesmo. Esse teste está funcionando, tá? Então, por exemplo, aqui eu pego uma mensagem, olá mundo via logger, e eu espero quando seja uma chamada de error, apareça no console error : olá mundo via logger, ok? Isso está sendo usado via essa validação expect output string. Isso é do PHP Unit. Ele verifica se no console foi displayado essa frase, tá? Com /r/n, ou seja, né, o comando de pulo de linha, para ver se o resultado esperado é o que a gente espera na questão do console. Legal? Então, para a gente ver se a classe está fazendo o que ela faz, ela está fazendo, já fiz ela passar no teste. Esse código eu vou pôr no GitHub e vai estar aí embaixo. Inclusive, quem quiser esse material, pessoal, vai estar aí também o link de vocês se inscreverem para receber o material de Design Patterns, tá? E esse material é o material inscrito que eu tenho, obviamente não tem a ver com o código aqui, mas falando sobre o strategy, beleza? Aqui embaixo eu tenho o nosso teste. Nosso teste, na verdade, eu tenho aqui umas fixture, que na verdade o que é uma fixture? Seria um arquivo estático fixado, tá? Do que eu espero que tenha dentro de um arquivo log. Obviamente esse arquivo log, pessoal, tá bem de teste, bem simplesinho, não tem nem data que foi logado, nem nada, ok? E para nós entendermos aqui, então, eu vou rodar o teste. Então, esse teste está pronto. Estou usando TestDocs para poder gerar um teste mais bonitinho aqui, ó. E tá passando ali os 4 testes. O primeiro teste, então, como eu falei, o primeiro e o segundo valida se sai no console. O terceiro e o quarto teste verifica os arquivos, ou seja, ele gera um arquivo aqui chamado logs.txt, tá? Nessa mesma pasta. E eu consigo verificar, ou seja, a função aqui, ó, file log error, vai gerar um arquivo logs.txt com um log lá dentro, e eu valido um arquivo fixado com o que eu espero, com um arquivo fixado que foi gerado depois, tá? Vocês vão perceber que esse arquivo aqui no teste, ele não aparece, o arquivo logs.txt, porque na verdade eu estou usando aqui o teardown, ou seja, cada finalização
do teste. Se existir o arquivo logs.txt, eu apago, tá? Porque faz parte do fixture, né? O teste ele tem que ser autossustentável, ou seja, o teste tem que rodar, ou seja, nossa fixture está ali, o arquivo fixado para testar. Quando ele gera um arquivo novo, a gente comparar o arquivo novo gerado com o arquivo estático para ver se o que eu espero condiz com o que foi gerado, beleza? E assim nosso teste passa. Depois vocês podem olhar com mais calma esse teste. Vocês vão ver que dentro de fixture tem 2 arquivos, um para testar log de erro e um para testar log de warning. Isso é o que a gente espera dos logs. Vamos começar então a destrinchar a nossa classe. Vamos olhar para ela primeiro. Então a classe MyLogger, olha como que ela tá. Primeiro, né? Ela recebe via construtor uma string, beleza? Eu identifico que tipo de... qual é o tipo de log que eu quero fazer, e baseado nisso, então se é um log de console, eu dou somente um comando echo para displayar no console. Se é um comando de arquivo, ou seja, se tem a string arquivo, eu faço o file put contents, que é aquela função não recomendável, tá, galera? Aqui é só para teste, que gera um arquivo, e tá aqui o arquivo logs.txt com uma mensagem formatada com a palavra error, quando é disparado o error. Então, quando a gente tem o warning, faz a mesma coisa. Então, aqui a gente tem um problema gravíssimo, né? Um deles se a gente vai implementar uma nova forma de trabalhar, a gente tem que vir na classe MyLogger e colocar mais um if, mais um condicional. Mais 2, na verdade, né? Um para error, outro para warning. E aí, se eu fosse fazer com um database, eu teria que dentro desse if colocar toda a lógica de logar num banco de dados, por exemplo. A mesma coisa quando for warning, logar como warning num banco de dados, tá? Então tá aí um principal problema. Vamos começar então a destrinchar. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer observem que eu tenho uma pasta logger aqui. Eu vou criar aqui dentro de logger uma pasta chamada com I maiúsculo, interface. Ok? Dentro da pasta interface, eu vou criar uma interface que eu vou chamar de log. Na verdade, vamos chamar ela de writer.php. Então, eu estou começando a criar a writer, tá? Se a gente for parar para pensar aqui, a ideia da writer é a gente padronizar as chamadas de método. Então, tá vendo que obrigatoriamente tem que ter a error e a warning? Então a gente tem que pensar que as nossas classes destrinchadas, tanto a classe de console quanto a classe que armazena em arquivo, as duas vão ter que ter o método o error e o método warning. Legal, eu jogo isso numa interface para padronizar isso aí de uma forma bacana pra gente. Então eu vou dar aqui um namespace, vou criar aqui usando o namespace do projeto, que está como differdev dentro da pasta logger. Dentro da pasta logger a gente criou a pasta chamada interface. Ok? Essa nossa interface, ela vai se chamar writer. Lembra que é o mesmo nome do arquivo, tem que ser o mesmo nome da interface ou da classe. Legal, o writer. E aí eu vou ter aqui um método, vamos criar aqui como public function. Lembra que essa aqui é a assinatura, então eu tenho que ter o método warning por padrão. Vou começar pelo warning. Não vai ter retorno nenhum, não sou obrigado a ter retorno, vai ser um void. E aqui eu espero receber uma string de message, que seria a mensagem do log que eu gero ali no meu sistema. A mesma coisa para a função error. Sem segredo aqui, lembrando que ela é void também. E recebe uma message também. Ok? Isso é só para ter uma distinção. Uma coisa interessante que depois eu vou mostrar para vocês é que isso a gente tem... Vou deixar assim, ó, por ordem de, né? Warning mais ou menos, error é bastante. Isso aqui vocês encontram também numa PSR, que é a PSR 3. Tá? PSR 3 existe umas interfaces para implementar log de aplicação. Obviamente, pessoal, a gente está sendo bem básico para vocês entenderem como funciona o strategy, ok? Perfeito. Fechando aqui, legal. O que eu vou fazer agora? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá na classe MyLogger e eu não quero mais depender de uma string. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa propriedade ser uma dependência ali, ou seja, na verdade, ter uma dependência invertida. Lembra que eu falei para vocês, a dependência invertida é o quê? Depender de uma interface chamada writer, ok? Eu tive que importar aqui em cima, tá? E aqui é o nosso writer.
Então, olha só que legal. A nossa MyLogger, ela vai receber interface writer. E agora, vamos supor, tá? Que eu vou usar a dependência que vai ser injetada aqui, só que eu não sei ainda quem que é. Mas eu já sei que os métodos existem. Como eu falei para vocês, o método error existe e existe o método warning também. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui, eu vou matar chamada antiga, vou chamar de writer, que eu não sei quem é. É como se a gente estivesse programando agora sem enxergar quem é a classe writer. Não importa, ela vai ter que displayar quando for error, ela vai ter que jogar um método error, que vai ser o comportamento de alguma das classes, né? De alguma classe que foi implementada a forma de erro ali. Obviamente eu vou colar aqui o método formatado. É a mesma coisa na linha de baixo, né? Então para o warning é a mesma coisa. Lembrando só que tem que ter a palavra warning aqui na frente, que é para distinguir, né? Quando é erro, quando é warning, a distinção entre um e outro, tá, pessoal? Isso aqui é só para vocês entenderem. Tem formas melhores de fazer isso e tudo mais, tá? Não esqueça que aqui é o warning. Perfeito. Pronto. A ideia da classe MyLogger, então, é ela não ser mexida mais. Obviamente a gente vai dar uma mexida ainda, a gente vai trabalhar a parte de formatação, mas a ideia é ela passar pelo Open Closed, né? Então, Open Closed vai ser o formato onde eu não quero... ela é aberta para extensão e fechada para modificação. Onde que acontece a extensão nessa classe MyLogger? Aqui, ó. A extensão vem da classe externa que é passada para ela. E aí ela está estendendo a funcionalidade, ou seja, eu consigo trocar comportamento sem precisar mexer na MyLogger, beleza? Show! Salvei essa classe aqui. Claro, agora o teste deve estar quebrando inteirão, porque, obviamente, as classes writers aqui não sabem fazer nada e a gente não tem as classes que sabem fazer as escritas, tanto em console quanto tanto em console quanto em arquivo. Eu vou criar aqui uma nova pasta, que eu vou chamar de writer. Aqui eu vou armazenar os writers, ok, galera? Que são as formas de escrita. Então vamos começar pelo mais simples, ó. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado console. Esse arquivo, essa classe vai ser a que vai cuidar de escrever pra gente no console o log. Nada de novo, tá? Vou botar aqui writer. Beleza. Namespace writer, estou dentro da pasta writer, ok? E a class console. Agora vem a brincadeira. Ela vai fazer um implements, ou seja, ela vai trabalhar com a interface. Ela vai depender da interface. A interface a gente vai definir os métodos. A interface writer, olha só que interessante. Tá? Lembrando aqui que ó, eu tenho que importar lá da interface, né? Ó, interface writer. Obviamente ele vai reclamar aqui porque a gente não tem os métodos. Vou copiar aqui da interface os métodos e jogar para cá. Beleza. Agora são métodos que precisam de corpo. Obrigatoriamente tem que ter, né? Por isso que eu estou fazendo a implementação de interface. E agora é só implementar. Agora é algo muito simples, porque basicamente essa implementação é só um echo message, né? E aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Echo message. Se a gente quiser deixar a MyLogger mais limpa, eu vou trazer daqui, ó, essa formatação baseado no tipo de mensagem que está sendo feito, tá? Deixa eu colar aqui, depois eu arrumo lá. Quando for error, ele vai colocar o error aqui na frente. Quando for warning, ele vai colocar o warning aqui na frente, tá? Lembrando que eu tenho que retornar, no caso aqui eu tenho que usar a variável formatted. Beleza? Olha aí que beleza. Então, aquela regra de negócio que estava dentro da classe MyLogger, eu trouxe para a classe console. Ela agora é responsável por saber fazer logs em console. Perfeito? Vou arrumar aqui que agora eu recebo essa mensagem e repasso ela para o método da classe que foi injetada aqui. Ponto. Não tem segredo aqui. Essa classe MyLogger agora a gente nem vai mexer mais nela. Ela é Open Closed. Deixa ela agora isolada. Ela vai ser só a que vai invocar as ações
das dependências. Beleza? Olha só que show. Legal. Vamos voltar agora e vamos criar dentro da writer aqui. Vou criar agora a file.php. Então é a classe writer que sabe escrever em arquivo. Agora eu vou agilizar um pouquinho aqui. Eu vou pegar um clone da console. Vou colar, que fica muito mais fácil, né? Vou chamar aqui de file. Já está com a implementação, está com tudo já certo. Eu só vou trocar agora o corpo na parte onde, em vez de dar um eco, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que armazenar em arquivo. Tá? File, put, contents. Só que agora eu encontro um problema aqui. Eu preciso receber via parametrização aonde que eu quero logar. Então, às vezes eu quero falar qual o local do meu servidor que eu quero armazenar aquele arquivo. Obviamente, não faz sentido você logar na mesma pasta que você tem a sua classe. Tá? Então, uma grande jogada aqui para a gente escrever os files aqui vai ser a gente ter no construtor aqui, ó. Criar isso aqui que agiliza um pouquinho mais. Construct. Vamos tirar aqui. Vamos usar aqui o Properties Promotion. Beleza. Protected. Vamos esperar receber aqui uma string. Que vai ser, por exemplo, o path. Ou seja, o caminho onde eu quero salvar o meu log. E eu quero também definir qual que é o file name desse arquivo. Beleza? Então nós temos essas duas possibilidades. Podemos deixar uma vírgula aqui agora, sem problema. Legal, se eu quiser deixar algum parâmetro pré-definido aqui também, por exemplo, por padrão, eu espero receber aqui, vou chamar de logs.txt, só que isso aqui, pessoal, né, não é muito bacana, às vezes dependendo do sistema operacional, txt não é algo legal, se a gente está trabalhando com Unix, então às vezes nem precisa da extensão. Beleza, agora eu consigo montar o nosso path ali, né? Inclusive até, em vez de fazer aqui, porque eu vou ter que fazer em cima e embaixo, né? Eu posso até criar um método aqui chamado writeFile, que espera receber uma message com string. Vamos tipar que é maravilha. Nesse caso aqui ela só vai fazer mesmo a ação de escrever em arquivo, né? Eu não vou tratar erro, tá, pessoal? Porque senão a gente perde muito tempo. Outra coisa legal é que dá pra gente colocar aqui file dir, né? Ou seja, o diretório e o arquivo junto. A gente vem aqui, faz um this, pega a nossa path concatenado com... Vamos botar um barra aqui. Posso até já usar aqui, ó, com aspas duplas mesmo. File name, fecho aspas, fecho ponto e vírgula. Só para ter aqui o endereço da onde eu quero pôr o arquivo, barra o file name, né? Ok, estou usando barra tradicional aqui. Isso dependendo do sistema operacional pode dar problema, mas aqui o Windows consegue conferir, né? Só o oposto que o Linux não resolve. Beleza? Vamos deixar assim, que não tem problema. Vocês poderiam usar aqui o Directory Separator, tá? Agora o intuito é fazer funcionar. Então, vamos lembrar aqui que aqui eu tenho que passar o nome do arquivo e o local onde eu quero... o nome do arquivo completo com o local onde eu quero armazenar. E aqui à direita é a nossa message, que eu escrevi errado ali em cima. Vou corrigir. Aqui é message. Beleza. Basicamente é isso que a gente quer fazer com essa writeFile. Para facilitar a vida, basicamente eu vou chamar this writeFile, ou seja, né, um método da própria classe chamada writeFile, que ele vai passar o formatted message. É a mesma coisa na linha de baixo para error. Aí, beleza. Fica redundante algumas coisas, porém, dado que se diz, beleza, aqui é error. Bom, agora sim, estamos com as duas lógicas isoladas em classes separadas e a gente espera que seja injetado dentro da MyLogger qual é
a dependência que vai fazer a brincadeira. Só que isso ainda não tem o strategy, mas já está começando a ser uma ideia de strategy, né? A ideia de poder trocar comportamento já está acontecendo. Pode ser considerada até uma strategy, sim. As strategy é quando você tem múltiplos comportamentos e você quer fazer a troca. Porém, a gente não tem ainda a classe strategy no meio. Mas vamos lá, vamos fazer isso aqui funcionar nos testes agora. Se tudo está certo, se os deuses do código estão ajudando a gente, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá nos testes e vou mexer aqui, ó, onde é a injeção da dependência, digamos assim. Então, ao invés de ter uma string console aqui, eu vou ter agora um new console, que é a classe console que eu estou passando para dentro da dependência aqui da classe MyLogger, tá? Aí o comportamento está dentro da MyLogger, a MyLogger vai invocar o comportamento dessa classe exclusiva. Então eu tenho de novo a classe MyLogger, onde eu vou passar outro comportamento para ela, que é a file. Só que a file, cuidado, ela precisa de alguns cuidados, tá? Eu vou pôr um ponto aqui, que é para dizer que é na própria pasta do teste, tá, pessoal? Esse chdir muda o diretório para onde está o local aqui da pasta. Então, o ponto vai estar apontando para a pasta do teste, é porque o nosso teste já valida procurando dentro da raiz dos testes, tá? Isso é porque a gente está fazendo teste. Beleza? Obviamente aqui você teria um caminho que você colocaria barra aqui, né? E colocaria, sei lá, logs, uma pasta de logs aqui dentro, tá? E aí o nome do arquivo de logs seria logs file, file logs e o que for. Beleza? Aqui eu vou seguir o padrão que eu espero um arquivo logs.txt. Nosso teste espera um arquivo logs.txt. Então está sendo escolhido via programação. Ok? O arquivo file ele não encontra ainda, a classe file, então tem que importar ali em cima. Então nós temos agora aqui, olha só, classe MyLogger, classe console, classe file são as nossas writers. Cada uma foi injetada. Outra coisa, olha a lógica específica para cada um deles. O console eu não precisei passar nada no construtor. Agora a classe file eu precisei passar qual é o path, qual é o arquivo, porque é armazenamento em arquivo. Agora, se eu fosse armazenar em banco de dados, passaria a conexão com banco de dados, com PDO, por exemplo, ou passaria regras de negócio sobre banco de dados. Ah, se fosse num tópico do Kafka, passaria o caminho do IP do Kafka com a porta dele, com o tópico, enfim. Beleza? Então, essa é a grande sacada. E a nossa classe MyLogger não é mexida, são só mexidos nas classes externas, né? Beleza. Agora nosso teste tem que passar. Vamos fazer um teste aqui. Vamos lá, torcer. Beleza. Passou. Teste. Passou o teste. Tá implementando. Foi implementado do jeito certo. Só que, olha só. Agora, eu fiz de propósito, tá? É algo que aconteceu aqui. Quando o software é mais complexo, isso pode acontecer de uma forma muito mais complicada, tá? Qual o problema aqui? Se vocês olharem console log e a file, olha o código duplicado nas duas classes, né? Então a gente tem essa formatação de texto, quando é warning, quando é error, copiadas. Então se eu mexer num desse aqui, esquecer de mexer num outro arquivo, ferrou. Se eu replicar isso para várias partes para várias outras implementações ao writer, eu vou ter que ficar, quando eu mexer num pedaço, eu vou ter que mexer em todos. Então, problemaço isso aqui, muito ruim, isso aqui pode dar muito problema. Então, daí vem a ideia de a gente ter um strategy. Então, o strategy vai ter a classe no meio, que a gente vai poder fazer a herança com polimorfismo ali nessa classe, usando somente composição. A gente não está usando herança, a gente não está pegando comportamento e replicando para classes de baixo. A gente está pegando comportamento, trocando, e agora a gente está decorando do comportamento. Lembra dos decorators? Mesma ideia, a gente vai usar o conceito de decorator dentro de um strategy, beleza? Vamos lá fazer a nossa classe strategy. Bom, a nossa classe strategy é aquilo que eu já meio que expliquei para vocês. Eu vou fechar tudo aqui para a gente não ficar louco. Aqui dentro de logger eu vou criar na raiz mesmo, tá? Um novo arquivo que eu vou chamar de logstrategy.php. Essa classe logstrategy, ela vai ser encarregada de receber da mesma forma que a gente já fez. Ela basicamente é o que a gente chama de proxy, tá? Ela é uma classe que vai receber dentro dela, e ela está no namespace logger, ela vai receber dentro dela o nosso comportamento, tá? Então eu vou ter um construtor aqui, que eu vou passar construct aqui, construct,
Tá difícil. Construct. Beleza. Aqui dentro eu vou passar protected. Lembra sempre de ser protected por depender de um componente externo, né? Olha aqui o segredo. Ela vai esperar receber aqui uma writer, tá? Ela vai esperar receber uma writer. Ela tá então fazendo o proxy que a gente chama da writer, tá? Um invólucro em cima da writer. Outra coisa legal aqui, a gente vai fazer o strategy implementar a writer também, para obrigar a gente a ter a implementação dos dois métodos error e o método warning. Então, vamos jogar aqui dentro essas duas classes. Basicamente agora ela vai só rechamar os métodos de novo, como a gente tinha feito com a nossa log. Só que o que vai acontecer de diferente aqui? A gente já vai ver. Então aqui eu vou esperar warning. Aqui tem que ser writer. Cuidado. Writer, warning. Aqui embaixo nós vamos receber error. E eu não vou passar message, porque o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou trazer a repetição de lógica que eu tenho nas outras duas classes writer para cá. Então, quando for formatação, eu vou trazer para cá. Então, quando for writer warning, eu vou fazer essa formatação aqui, vou passar para cá. Legal. A mesma coisa com o error na linha de baixo. Vou passar aqui. Vou passar o formatted message aqui. Aham, beleza. Então, agora eu posso arrancar. E agora aqui é só message. Opa. Por que é só message? Porque a mensagem vai vir formatada lá de fora, não vai ser formatada aqui dentro. Por quê? Claro, galera, agora aqui, se vocês pararem para prestar atenção, aqui no strategy, essa formatação ela está sendo feita no strategy, mas poderia ser uma classe de formatação. Essa classe de formatação poderia ter regras de negócio de formatação. Ou ela poderia até ler um arquivo onde você passa uma configuração de formatação e aqui nesse momento ela gera, baseado na mensagem que foi passada, ela gera a linha de formatação e manda para o writer escrever esse dado formatado em banco de dados, em arquivo, no console, aonde for necessário, tá? Eu botei estaticamente aqui só para vocês verem o poder do strategy funcionando. Por quê? Porque esse strategy está formatando para a gente tanto o warning quanto o error e as nossas classes não precisam mais formatar porque formatação é algo que elas fazem igual. Então, o que elas têm em comum ficou no strategy, o que elas não têm em comum ficaram nas suas implementações individuais, ou seja, nas suas implementações das interfaces. É muito legal isso, hein, galera? Olha o poder, beleza. Agora, então, na hora de chamá-la no teste, então tirei toda aquela implementação repetitiva, nós não temos mais código repetido, agora nós temos código exclusivo de cada classe específica e o que elas têm em comum ficou no strategy, lembrando que isso pode ser numa dependência que venha a ser injetada no strategy, caso ele necessite, como eu falei, se tivesse uma formatter, a gente poderia passar aqui, ó, uma text formatter aqui, e ela formatar o texto pra gente aqui nesse ponto aqui, que aí ela passa a formatar todas as implementações novas que surgirem, porque ela está centralizada no objeto que passa entre a chamada do logger. Aí agora a gente precisa fazer essa conexão, passar o strategy no miolo. Então agora a gente está fazendo, ó, quem é visual, estamos fazendo essa parte aqui. Replicando de novo, deixamos a logger única, open closed, não mexemos mais nela. Tínhamos injetado a file writer nela e a console writer, como fizemos aqui em cima. Agora nós estamos criando o strategy e quem vai receber ou a file writer ou a console writer vai ser o strategy que vai ser passado para o MyLogger. Bora fazer isso agora, antes que vocês fechem aí o navegador não aguentando mais eu falar. Beleza. Isso vai ser feito aonde? Na hora de usar no nosso Dependency Injection. Lembra da aula lá de Factory que a gente fala um pouquinho sobre isso? Vou deixar um card aqui para vocês, quem quiser assistir. Vamos lá para o nosso teste agora aqui, olha só. Ao invés de eu passar a MyLogger aqui, tá? A ideia seria a gente ter a instanciação do strategy aqui, tá?
pode ficar um pouco complicado agora o jeito de trabalhar aqui, pode ficar um pouco complicado, tá? Por quê? Na verdade fica um pouco complexo a escrita, né? Porque na verdade, antes de passar um console, eu tenho que passar agora uma log strategy aqui. Eu vou deixar assim, a gente quebra a linha para vocês enxergarem de uma forma melhor, tá? Ó, então quem recebe o console é a log strategy, tá? Opa, vamos quebrar a linha aqui para vocês entenderem, ó. Dentro da logger eu tô pondo a log strategy, dentro da log strategy eu tô pondo a log console, tá? Esse erro tá dando porque eu ainda não importei a log strategy. Importei a log strategy aqui, o erro para. Então, vocês olharem como que ficou, dentro da MyLogger vai a log strategy, que dentro da log strategy vai a console, que é o que precisa, tá? Eu vou copiar porque é a mesma coisa, salvo que isso muda baseado... opa, não posso perder ali a classe file, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, tudo para ganhar um tempinho aí, não perder o tempo de vocês aí. Essa file eu vou tirar daqui e ó, pronto. Aí está a nossa file logger. Então, MyLogger recebe log strategy, que recebe qual o comportamento que a strategy está trabalhando. E beleza. Uma coisa legal agora aqui é que isso fica numa injeção de dependência, tá? Então, basicamente aqui a gente só mexeu na injeção. Só mexemos no setup. E o nosso teste a gente não mexe. Por que a gente não mexe? Porque o comportamento está sendo validado. O que a gente tem aqui no final é o resultado esperado. E vamos ver se tudo passa. Tudo passou. Uau! Então esse é o poder do strategy, tá? Eu não estou enganando vocês, eu vou deixar esse código. Eu vou criar uma branch chamada strategy. Dentro dessa branch eu estou comitando tudo que eu mudei. Então vocês têm o antes e o depois. O antes está na main, o depois está na strategy, implementado em tempo real. Então, galera, strategy é isso, dá para fazer isso com strategy com milhões de coisas. Dá para fazer strategy para mudar comportamento de armazenamento de dados, por exemplo, de persistência. Então, eu persisto em banco de dados, eu persisto em fila, eu persisto onde que eu quero persistir. Então, crio um strategy para ser um intermediário. Vocês podem criar strategy para várias ideias da aplicação, para vários locais onde vocês querem fazer troca de comportamento, tendo um proxy, tendo um cara no meio que pode replicar para vários comportamentos, comportamento igual, e aí você consegue, né? Então, voltando aqui lá no nosso strategy, isso aqui foi uma espécie de uma... Vocês já sabem que existe isso, né? Uma espécie de decoração, ou seja, a gente fez o strategy mudar comportamento, ou seja, a mudança de comportamento ela ocorre baseado na interface writer. Classes da interface writer podem ser colocadas aqui e elas vão funcionar maravilhosamente bem, e vocês podem ainda decorar, ou seja, adicionar comportamento como se fosse mesmo um polimorfismo. Então a gente fez herança polimorfismo sem usar extends, ou seja, sem usar herança tradicional. Você sabe muito bem, ou se não sabem, herança traz muito problema para a manutenção do seu código, problemas de mexer em uma parte e ter código replicado do outro lado do código sem nem estar sabendo que existe ou não, mexer para funcionar de um lado da tela e parar de funcionar do outro lado. O back-end acontece muito isso porque extends, você tende a não enxergar as coisas, tá? Quando você faz composição, você enxerga a classe que está sendo injetada de fora para dentro. O trade-off é você tem esse tipo de injeção que você tem que saber fazer, essa leguinho, pensar que é tudo como se fosse Lego, né? Nós temos o MyLogger que depende do log strategy, que depende do console. Essa dependência, ela está toda invertida, ou seja, cada uma dessas dependências depende de uma interface, então isso pode ser trocado de forma muito fácil, sem que dê muita dor de cabeça no nosso projeto. Beleza, galera? Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Diz aí o que vocês estão achando do vídeo, do canal. Mandem opiniões aí. Galera, muito obrigado por assistir até agora. E nos vemos na próxima. Prometo que vou pôr mais vídeos no ar aí quando der tempo. Valeu, obrigado e um abraço.